queridos irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos, aqueles que estão chegando no canal, que o Senhor Jesus lhes abençoe. Quero deixar aqui mais um café com Deus nesta manhã, que se encontra em Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 11, que fala assim: E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não o conheceu. A palavra de Deus aqui vem contar sobre Ruth. Ruth, ela era nora de Noemi. Noemi foi uma mulher que foi conhecida, junto com seu esposo e seus 2 filhos, saírem da terra, porque naquele tempo havia falta de pão. A palavra de Deus fala que elas saíram do lugar que era chamado Casa do Pão, onde tinha, pão, louvar-se o nome do Senhor, com abundância, mas houve-se fome naquele lugar. E eles pegaram tudo que eles tinham, todas as suas posses, e foram embora dali. E a palavra de Deus vai falar que ali, aonde eles foram, Deus fez com que eles reconstituíssem família, que seus 2 filhos se casassem, e que eles vivessem ali naquele lugar. Mas a palavra de Deus fala que sobreveio a morte sobre a vida de Noemi, levando seu esposo, deixando seus 2 filhos. E depois a morte voltou a visitar sua casa e levou seus 2 filhos, ficando ela e seus 2 noras. A palavra de Deus vem nos dizer que Noemi, sendo velha e não podendo ter mais filhos, ela vem falar com as suas noras que vá para a casa dos seus pais, que voltem para seu lugar, de convívio, de nascimento com seus pais, porque ela não tem mais como lhe dar filhos, ela não tem como, e ainda que ela tivesse filhos, eles teriam que crescer, louvar seja o nome do Senhor, para casar com elas, e elas não esperariam. Então Noemi, ela começa a se despedir, ela se despede de Ruth, ela se despede de Orfa, e ali ela vai, louvar seja o nome do Senhor, se despedir das suas noras, e as suas noras vai lá, louvar seja o nome do Senhor, e volta para sua família. A palavra de Deus fala que uma não volta. Por quê? Porque Orfa, ela chorou, mas ela decidiu voltar mesmo assim. Mas Ruth não. Ruth, surpreendendo Noemi, falou: não, eu vou estar com a senhora, o seu Deus será meu Deus, o teu povo será o meu povo. E isso, foi muito lindo. Por quê? Porque ela deixou seu pai, ela deixou sua mãe, ela deixou sua família para seguir a sua sogra. Sua sogra sendo de idade, e ela indo para um lugar, uma terra onde ela não tinha costumes, onde ela não seria nem até bem recebida, por conta do lugar onde ela vinha, onde ela adorava a deuses pagãos, mas pelo fato de uma atitude que ela tomou, de largar a sua família e decidir, acompanhar a sua sogra, fazendo dela toda a família que ela tinha ali naquele momento, sabendo o que elas passariam, sabendo que ela teria que buscar recurso para a sua sogra, porque sua sogra tinha idade. E isso é muito lindo, porque a gente sabe que naquele tempo, os filhos, homens, quando o pai morria, eles tinham essa obrigação de sustentar a sua mãe. Eles ficavam por remissão de cuidar da sua mãe quando seu pai já não estava mais na terra. E Ruth, ali ela foi melhor do que o filho para Noemi. Por quê? Porque ela não tinha obrigação. A gente sabe que a pessoa, quando é viúva, ela poderia voltar ao convívio da sua família e ali ter um outro casamento, mas ela decidiu, seguir a sua sogra. E não tão somente seguir a sua sogra, ela decidiu seguir o Deus que a Noemi servia. Noemi se encontrava amarga de espírito. Noemi, ela se encontrava entristecida pelas perdas. Mas nem isso deixou, louvar seja o nome do Senhor, de ser admirável a Noemi. Noemi reconheceu que Deus não tinha
desamparado ela. E nós sabemos a história, sabemos que Ruth chega naquele lugar, mas os feitos dela chegam também, porque o povo ouviu falar do que ela tinha feito, que ela estava largando o pai, ela estava largando mãe para cuidar da sua sogra. E foi isso que ela fez. Chegando naquele lugar, ela foi procurar, né, louvar seja o nome do Senhor, como sustentar as duas. E ela foi procurar um lugar onde ela pudesse apanhar, louvar seja o nome do Senhor, espigas, apanhar, louvar seja o nome do Senhor, aquilo que era caído, né, aquilo que sobrejava, aquilo que sobrava, né, que era deixado ao chão, ela ia catar para levar para o seu sustento. Mas Deus, ele tem uma forma de trabalhar muito linda, porque nós sabemos que ela poderia ter voltado, mas ela não voltou. E Deus, ele preparou um plano para ela. E eu costumo dizer que tudo que Deus prepara é bom, perfeito e agradável, porque os planos do Senhor não podem se frustrar. E nós conhecemos a história, sabemos que Boaz, ele era um homem íntegro, um homem de caráter. Ele, sabendo, conhecendo a história dela, ele permitiu com que ela trabalhasse ali naquele lugar. Ele deu ordem para que os seus servos não tocassem nela, para que ela não fosse molestada, para que ela não fosse desrespeitada de maneira nenhuma. E isso é muito lindo. Por quê? Porque ainda que ele não tivesse um compromisso com ela, ele já cuidava dela antes mesmo do compromisso. E isso é muito bonito. Isso nos mostra que quando, né, Deus tem uma aliança, que quando Deus tem algo entre as pessoas, eles cuidam sem saber ainda, sem ter algo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi na vida de Ruth. Boaz deu ordem para que ela pegasse ali, né, louvado seja o nome do Senhor, recolhesse, levasse para sua sogra tudo que eles precisavam, sem ser tocada, sem ser molestada. E ali ela se maravilhou. E chegando na casa da sua sogra, ela contou para sua sogra tudo que tinha acontecido. Ela falou da bondade dele. E ela falou: nossa, ele é um parente nosso, ele é um dos remidores, ele é um dos parentes mais próximos que pode redimir. E ali Noemi reconheceu que Deus tinha um plano para Ruth. Deus tinha um plano para Ruth. Então Deus fez cumprir o plano através de Noemi. Por quê? Porque em um determinado momento Noemi manda que Ruth se deite aos pés de Boaz. E ela se deitou, ela fez tudo quanto sua sogra tinha falado. Ela se deitou, segurou seus pés, não teve reconhecimento, ou seja, conhecer é ter ato, né, intimidade sexual. Não teve. Eles ali conversaram e ali ela falou e ele reconheceu, né, que ela era muito valiosa e que verdadeiramente ele podia redimir ela, mas só que tinha outros que poderiam, né, reivindicar, outros que poderiam querer, né, louvar seja o nome do Senhor, redimir as duas. E principalmente, né, Ruth, por ser nova, louvar seja o nome do Senhor e ainda em posição de casar. Mas conhecemos a palavra de Deus e sabemos que o plano do Senhor não pode ser frustrado na nossa vida. E sabemos o que foi o final, né? Louvar seja o nome do Senhor. Foi aberto a oportunidade, né, para que ele, Boaz, remisse Ruth. Nós sabemos que eles se casaram, sabemos que ela teve um filho e sabemos que Noemi embalou essa criança, que Noemi, né, esteve ao lado deles todo o tempo. Então isso nos mostra claramente que quando Deus tem um plano na minha e na sua vida, meu irmão, pode acontecer o que for. Os planos de Deus não são impedidos na nossa vida. Os planos de Deus não são frustrados na nossa vida. Amém? Que Deus possa vos abençoar nessa manhã. Desejo uma manhã de bênção, uma manhã de vitória. Você que tem gostado do Café com Deus, curte, comenta, compartilha, né? Eu peço perdão às vezes pelos erros, algumas coisas que acontecem na palavra, mas às vezes é nervoso. A gente não tem hábito de estar gravando, de estar, né, me trazendo a palavra, mas Deus tem nos dado graça, amém? Que o Senhor Jesus possa vos abençoar. Deixa um like, deixa um comentário, né? Abençoe outras vidas que precisam ouvir essa palavra e que Deus vos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.